Lá vem a professora com Mona Lisa, prazer em conhecer. A Mona Lisa é um retrato pintado pelo Leonardo da Vinci no século XVI. Ele teria demorado 4 anos para fazer esse trabalho. A Mona Lisa é um óleo sobre madeira de álamo, que é uma madeira de lei, uma madeira nobre, e ela mede 77 por 53 centímetros. A técnica que o Leonardo da Vinci usou para pintar a Mona Lisa foi muito inovadora para a época. Essa técnica é chamada de esfumato e ela consiste em você borrar as laterais do desenho, onde ele termina. Você não faz contorno, você vai trabalhando luz e sombra, borrando esse contorno, esfumando esse contorno, o que dá uma característica de naturalidade e de tridimensionalidade. Então, desde quando ele pintou, ela já causou muito furor, porque as pessoas ficaram impressionadas, achando que ela estava viva ali na imagem, tá? Então, em Florença faziam fila para ver a Mona Lisa. Oficialmente, quem teria encomendado esse retrato teria sido um rico florentino chamado Giocondo Girardini, marido da Lisa Girardini. Mona é um tratamento respeituoso, quer dizer Senhora Lisa, então Mona Lisa. Ela é também conhecida como a Gioconda, que seria o feminino do nome do esposo dela. O Leonardo da Vinci nunca entregou essa encomenda para o Giocondo Girardini, então dizem que ele nunca terminou o quadro e ele sempre dava essa desculpa que não estava pronto. O Leonardo, quando ele vai embora, no final da sua vida, ele vai embora da Itália e vai morar na França, ele vai para a corte do Francisco I. E lá nessa corte ele morreu na França. Ele teria vendido a Gioconda, a Mona Lisa, para o rei Francisco I. Por isso que hoje a Gioconda está no Museu do Louvre, que é o museu da capital francesa. Então, para a gente conhecer a Mona Lisa, a gente tem que entrar no museu pela pirâmide. Essa pirâmide dá acesso ao museu. Ela foi construída na década de 80 por um arquiteto chinês e, diga-se de passagem, os franceses odeiam essa pirâmide. Eles falam que ela é uma cicatriz no pátio do Louvre. Ela é muito moderna, para que não combinou com a arquitetura do Louvre. Então eles não gostam. O Louvre é um museu enorme, gente. Ele tem mais ou menos 13 quilômetros de corredores. Então você não conhece o Louvre em um dia. E geralmente as pessoas vão ao Louvre, a primeira coisa que elas querem ver então é a Mona Lisa. E a sala desse quadro é assim, super cheia de gente, gente querendo fotografar, se aglomerando em frente da imagem, que é uma imagem que chama a atenção das pessoas, mobiliza as pessoas pelo seu mistério. E ela é como um imã no Louvre. Todo mundo que vai para o Louvre vai conhecer a Mona Lisa. E, em geral, as pessoas saem decepcionadas. Elas saem falando assim: nossa, conheci a Mona Lisa, ela é tão pequena, nossa, como ela é pequena. E já vou avisando: ela não é pequena. O tamanho da Mona Lisa é um tamanho padrão para retratos. Você não tem um retrato maior do que esse tamanho que ela foi pintada. Só que as pessoas, na sala onde ela está, tem muitos outros quadros. Então as pessoas veem esses quadros imensos, enormes, são quadros de paisagens, enfim, e olham para Mona Lisa e concluem equivocadamente que ela é pequena. Olha aqui, por exemplo, essa pintura que está na parede imediata à frente da Mona Lisa. É uma última ceia, um painel enorme, dá uma olhada no tamanho das pessoas em relação ao tamanho do quadro. Deve ter aí uns 8 metros por 5, é uma pintura mural. Então, óbvio, as pessoas olham para essa pintura mural e olham para a Mona Lisa, falam que ela é pequena, mas ela não é. O padrão dela é normal para retratos. A Mona Lisa, como eu disse, sempre foi muito famosa.
Mas em 1911 ela se tornou famosa mundialmente e ela se popularizou graças a um roubo. Esse sujeito aí da foto, chamado Vincenzo Perugia, ele era um trabalhador italiano, morava em Paris, trabalhava no Louvre, trabalhador braçal, e ele simplesmente num domingo entrou no museu, colocou a Mona Lisa embaixo do braço e levou embora sem que ninguém percebesse. A Mona Lisa ficou 2 anos desaparecida. Várias pessoas foram presas. O próprio Pablo Picasso, que era ficcionado pela pintura, foi detido para ser interrogado como suspeito de roubo. Enfim, foi notícia no mundo inteiro. Por que o Vincenzo Perugia foi preso? Porque ele tentou vender o quadro, e óbvio que ele não conseguiu. Porque era muito arriscado, né, o comprador comprar uma obra dessa roubada. Só que quando ele foi preso, ele falou que ele não queria vender, que ele teria roubado porque ele achava assim muito triste uma obra italiana estar no museu francês, então ele queria levar de volta para a Itália. Mas isso foi uma desculpa que ele deu, na verdade ele roubou mesmo. E graças a ele, isso aqui é uma foto de jornal da época, a Mona Lisa, então, ela ficava numa parede mais comum, ela não tinha esse status de estar numa parede única, tá? Mas essa foto saiu no mundo inteiro e esse roubo, então, fez com que ela se popularizasse demais. A Mona Lisa já sofreu vários atos de vandalismo. Então, veja, as pessoas não passam incólume, né? As pessoas são afetadas por ela. Uma das primeiras vezes que isso aconteceu foi em 1956, que uma pessoa jogou ácido na obra. Depois, no mesmo ano, um boliviano teria jogado uma pedra na Mona Lisa. E mais recente, em 2009, uma russa que não conseguiu o visto de permanência para ficar na França, em sinal de protesto, também jogou uma caneca na Mona Lisa. Então, nenhum dos 3 ataques causou danos à obra, mas por conta disso, hoje, a Mona Lisa está assim, atrás de um vidro blindado, à prova de balas, enfim, tem todo um mecanismo de segurança aí para proteger a pintura. Uma das primeiras coisas que a gente nota ao observar essa tela, desculpe, esse quadro, não é tela, né? Madeira, pintada sobre madeira, é que ela não tem sobrancelhas. Isso ninguém sabe se ela era assim mesmo, se as sobrancelhas descascaram por causa de uma limpeza nesse quadro que foi feita no século XVII. Então, o produto químico usado fez com que as sobrancelhas descascassem. Ninguém sabe por quê, tá? Mas vejam, o olhar dela é muito penetrante. O Leonardo da Vinci vai trabalhando essas sombras por meio do esfumato, e vai dando assim esse ar misterioso, né, para o rosto dela. Em relação às sobrancelhas, na época que ela viveu, no século XVI, era moda mulher de testa grande. Era considerado bonito uma mulher com testa enorme. Então, era muito comum as mulheres rasparem o alto da cabeça para darem esse alongamento para a testa, como a gente pode ver aí nas imagens, e algumas também depilavam as sobrancelhas para dar essa noção de testa grande. Então não sabemos se descascou ou se de fato a Lisa Girardini, se for ela mesma a pessoa retratada, tinha sobrancelhas ou não. As mãos são uma das partes mais bonitas da Mona Lisa. Ela é bem assim, são muito suaves. E aqui já começam algumas teorias. Por exemplo, alguns numerologistas, pessoas que trabalham com números, com coisas ocultas, com mistérios ocultos, dizem que o fato dela estar mostrando 9 dedos seriam uma mensagem oculta, né, do Leonardo da Vinci, porque o 9 simboliza
o fim de um ciclo, o começo de outro, seria um algarismo associado ao altruísmo, à generosidade, à fraternidade e à espiritualidade. Então dizem que não é à toa que ela mostra esse número de dedos aí, mas são teorias, como quase tudo que a gente vai ver em relação a essa imagem. Um dos maiores estudiosos atuais da Mona Lisa é o Pascal Coté. Ele criou uma câmera multiespectral que desde 2003 ele estuda, né, então a Mona Lisa com essa máquina fotográfica especial, e ele fotografou várias camadas por trás dessa primeira camada de tinta. Ele conseguiu fotografar até o desenho, aonde ele vai vendo os pontos que o Leonardo marcou antes de iniciar a pintura. E o Pascal Coté concluiu que não dá para saber quem é a Mona Lisa. Ele mesmo não afirma que é a Lisa Girardini. Ele diz que pode ser até uma imagem que o Leonardo idealizou, se inspirou em alguma deusa do passado e que ele teria provavelmente criado esse rosto e não teria sido um rosto que de fato existiu. Também é muito conhecida pelo sorriso enigmático. O sorriso da Mona Lisa, ele causa muitas controvérsias. Cada pessoa que olha para ela tem uma sensação diferente. Tem gente que fala que ela é cínica, ou que ela está triste, ou que ela não está sorrindo. Foi colocado essa imagem, foi analisada por um computador, um algoritmo lá da Universidade de Illinois, nos Estados Unidos. E esse algoritmo, ele vai descrever esse sorriso como sendo de uma mulher 83% feliz, 9% enjoada, 6% atemorizada e 2% incomodada. Eu acho que é melhor a gente confiar na nossa percepção do que na percepção da inteligência artificial, né? Eu particularmente acho que a gente consegue sentir melhor do que a própria máquina. Mas existe uma teoria, então, em relação ao sorriso da Mona Lisa, que é a teoria da professora, da doutora Margaret Livingstone, doutora em neurobiologia. O que ela fala? O que ela conclui das pesquisas dela? Que quando a gente olha diretamente na boca da Mona Lisa, nós enxergamos a boca séria, sem sorriso. E quando a gente olha em qualquer outro lado desse quadro, nos olhos, no fundo, nas mãos, e que a gente passa a enxergar esse sorriso com a nossa visão periférica, que é uma visão desfocada, então a gente enxerga ela sorrindo. Então veja, quando eu olho para qualquer lado do quadro, eu enxergo o sorriso. Se eu olho diretamente no sorriso, ele desaparece. Se de fato a pesquisa dela for correta, o que o Leonardo da Vinci fez foi genial, porque ele faz um truque, ele engana o nosso olhar. O Leonardo de fato estudou a anatomia do olho e estudou como a gente enxerga. Foi ele um dos primeiros que falou que a gente tem a visão focal e a visão periférica. Então faça uma experiência aí. Olhem diretamente nos olhos e deixa a boca na sua visão periférica. Depois olha diretamente na boca. Faça uma experiência para vocês verem se vocês têm essa sensação de que ao ver esse rosto, esse sorriso desfocado, você enxerga o sorriso. Como na imagem aí do lado, né? Que a doutora Margaret Livingstone, ela usa essas imagens desfocadas para tentar provar a tese, a teoria dela. Tudo teoria, gente. Teoria do Bruno Motin, que também é um estudioso francês. Ele fala que a Mona Lisa estava grávida quando esse retrato foi pintado, que teria sido um retrato encomendado
para comemorar essa gravidez. E por que ele conclui isso? Porque a Mona Lisa, ela tem um véu transparente que cobre a sua cabeça e que cobre o seu ombro. E esse véu transparente, como se fosse uma organza, ele era usado pelas mulheres grávidas para indicarem que estavam grávidas. Veja, a Mona Lisa não tem o cabelo solto. Ela usa um capuz preto, nós vamos ver isso melhor mais adiante. Ela usa um capuz que cobre essa cabeça e esse véu, a gente vê até ali na testa dela essa linha que passa, que é esse véu transparente que cobre a sua cabeça e seu ombro. As mulheres de família, as mulheres respeitáveis, não usavam o cabelo solto nessa época. Ou estava preso ou estava coberto, que é o caso da Mona Lisa. Essa imagem que a gente vê, ela está em todos os livros de história que tratam sobre o Leonardo da Vinci, dizendo que esse seria um autorretrato do Leonardo. Na verdade, nós não temos nenhuma imagem oficial do Leonardo. Essa imagem desse senhor, desse velho, é um suposto, um possível autorretrato. O que nós temos em relação ao Leonardo é que, quando jovem, ele era um homem belíssimo. Ele era um homem que, além de belo, tinha um poder de atração enorme. Quando ele falava, ele prendia a alma das pessoas, deixava as pessoas em êxtase. Tamanha era a energia, a amabilidade desse homem. Então, além dessa beleza física, essa beleza interior que realmente cativava todo mundo. Então, não temos nenhum desenho de fato do rosto do Leonardo, mas combinou-se, né, que vamos deixar então uma imagem como sendo do Leonardo e oficializou-se sendo essa imagem, mas não sabemos se de fato esse rosto é do pintor. Então, uma outra pesquisadora, essa sim professora Lilian Schwartz, ela fez o seguinte experimento. Ela pegou lá no computador dela 2 arquivos pela metade e encostou esse desenho do rosto do velho no rosto da Mona Lisa, meio a meio, e percebeu que os 2 desenhos se encaixam perfeitamente. A altura do nariz, dos olhos, da boca, as proporções são as mesmas. De qualquer lado que você emendar os 2 retratos, você vai ter como se fosse um rosto jovem, um rosto velho. Então, ela concluiu que, teoricamente, isso não é comprovado, que a Mona Lisa seria um retrato do próprio Leonardo da Vinci travestido de mulher. Teoria, gente, não dá para saber. Uma outra teoria é que a Mona Lisa seria o retrato do Salai. Quem é Salai? Salai quer dizer, é um apelido, quer dizer meu capetinha, um arteiro, uma pessoa arteira, bagunceira. Então, é um capeta esse moleque, é um diabinho esse moleque. É o apelido do Caprote, que era o sobrenome do Salai, tá? Então, quem foi esse personagem? O Salai foi uma criança que o Leonardo da Vinci adotou, tirou das ruas, levou para casa e criou o Salai. O Salai, ele era mentiroso, ladrão, enganava todo mundo, roubava o Leonardo da Vinci, o dinheiro dele para poder comprar coisas. E o Leonardo da Vinci sempre passando a mão na cabeça do Salai, nunca educou rigidamente. E aí apelidou de meu Monsalai, meu capeta, meu capetinha. Ele morou com o Salai até o Salai completar 30 anos. Quando ele vai embora para a França, o Salai não acompanha, ele fica na Itália. Tem gente que fala que eles foram amantes, mas tudo conjectura, não temos nada que comprove isso, tá, gente? Então, o que foi feito? Também sobrepuseram um retrato oficial do Salai, quando ele tinha aí uns 14, 15 anos, sobrepuseram ao retrato da Mona Lisa e também as proporções bateram.
as proporções combinaram. E também o próprio nome Mona Lisa e Mont Salai daria um anagrama em francês, né? Mont Salai ou Meu Salai e Mona Lisa, fica parecido. Então dizem que a Mona Lisa seria um retrato do próprio Salai. Tudo conjecturas, todas teorias. O que a gente tem oficialmente? Por exemplo, o professor Pietro Marani, da Faculdade Politécnica de Milão, o que ele fala? Que a gente estuda isso em arte, gente, que todos os indivíduos que o Leonardo pintou são parecidos, tá? Por quê? Porque os pintores da Renascença, eles buscavam um padrão de beleza ideal, um padrão de beleza abstrato. Então, quando eles encontravam essa beleza que para eles era perfeita, eles iam repetindo essa imagem em todos os quadros. A gente já viu isso lá com o Sandro Botticelli, que ele repetia a imagem de uma mesma mulher. Então veja que nós temos algumas pinturas do Leonardo e todos os rostos são parecidos com o da Mona Lisa. Inclusive, esse último aqui do lado esquerdo, embaixo, que é uma imagem do São João Batista, foi o último quadro que o Leonardo pintou. São João Batista, muito parecido com o rosto da Mona Lisa. Então, não tem como saber se aquele retrato do velho ele fez com as mesmas proporções, usando a mesma matemática, por isso que se encaixa, não tem como a gente saber. O que sabemos é isso: buscava um padrão de beleza ideal e essa beleza vai se repetindo. Aliás, pessoal, a gente conhece o Leonardo como pintor, mas o que ele menos fez na vida foi pintar. Nós temos mais ou menos 14 pinturas apenas que oficialmente são reconhecidas como do Leonardo da Vinci, tá? Ele usava o tempo dele para outras pesquisas, outros projetos, pesquisas muito aprofundadas em relação à natureza, ao voo, a máquinas. Então ele pintou muito pouco. Foi encontrado em Milão, em um convento, a tumba da Lisa Girardini. A Lisa Girardini, ela viveu, ela existiu realmente. E essa mulher, quando ela ficou viúva, já velha, ela se retirou para um convento, onde a filha dela era freira, foi lá ficar com a filha. E ela morreu nesse convento. Tem até um link aí de uma reportagem sobre esse assunto. Bem recentemente, então, esse corpo foi desenterrado, esse esqueleto foi exumado e os ossos da Lisa Girardini foram descobertos. Existe uma fala, é o Silvano Vinchetti, que é o pesquisador, que ele vai reconstruir o rosto da Lisa Girardini a partir do crânio que ele encontrou nessa tumba, para ver como era o rosto da Lisa, se parece realmente com a retratada. Até hoje eu não vi o final dessa pesquisa, não revelou isso para nós, tá? O que nós temos de fato também, que não é conjectura, não é teoria. Cientistas descobrem letras e números minúsculos dentro dos olhos da Mona Lisa. Isso aqui é notícia de jornal. E também, além de letras, eles encontraram números no arco da ponte que tem nesse quadro. E eu pergunto, quantos de vocês já viram a ponte que tem no quadro da Mona Lisa? Sempre que eu pergunto isso, todo mundo fala que nunca viu. Hoje vocês vão ver. Então, veja, em uma das pupilas, que não dá para a gente ver a olho nu, isso você só consegue enxergar com aparelhos, né, de ampliação muito sofisticados, mas então, em uma das pupilas encontraram as letras L e V, que obviamente Leonardo da Vinci são as iniciais do pintor. Na outra pupila encontraram letras que podem ser SE ou CE. Aí quem acha que é o S fala
que é S de Salai, então que seria o retrato do Salai. Mas assim, não definiram bem, não conseguem ver de fato que letra que está ali. Agora, gente, olha a capacidade do Leonardo, como que ele pinta letras tão minúsculas que a gente não consegue enxergar a olho nu. Inclusive, todas as camadas de tinta que ele passa na tela, no quadro, desculpe, para fazer essa pintura, elas têm rigorosamente a mesma dimensão, não altera a grossura da tinta. É como se tivesse sido pintado por uma máquina. O quadro é perfeito, ninguém explica como que pode a tinta de cima embaixo não ter variação de grossura na pincelada. Então o quadro é perfeito de fato. E por que ele teria escondido essas letras e esse número, né? A gente não sabe, não temos a mínima ideia, tá? Aqui só para vocês verem, né? Em uma pupila tem as letras LV, na outra letras que ainda tem discussão de quais seriam, mas a gente não vê mesmo a olho nu. Essa é a ponte que já já nós vamos ver no quadro. Essa ponte ela existe, ela foi feita no século XII, portanto, ela foi, na época do Leonardo, ela já era muito antiga. Foi uma ponte feita pela Matilde da Toscana, que foi uma nobre da região. E essa ponte ela é cercada de lendas. A lenda ali da cidade é que essa ponte teria sido feita pelo diabo, tanto que o nome da ponte é Ponte do Diabo. O que reza a lenda? Diz que o construtor estava com muita dificuldade de fazer a ponte, afinal estamos no século XII. E aí, desesperado, porque não conseguia concluir a sua obra, ele teria apelado ao demônio para conseguir ter a sua ponte pronta. E o demônio topou, falou: olha, eu faço a ponte para você, mas eu quero que a alma do primeiro que passe aqui na ponte eu possa carregá-la para o inferno. O cara topou. Só que no dia seguinte, quando ele viu a ponte feita, ele ficou desesperado pelo acordo. Falou: meu Deus, agora alguém vai ser condenado ao inferno por minha causa. Correu no padre da cidade, contou para o padre, e o padre falou: deixa comigo, eu vou dar um jeito nesse seu acordo aí. O padre pegou um cachorro e fez com que o cachorro fosse o primeiro a passar na ponte. E aí enganou o demônio, porque o demônio não quer a alma de animais, ele queria uma alma humana. E aí o demônio foi embora para o inferno, né, muito bravo e enganado. Então isso é uma lenda. Então aí dizem isso, né? Olha, por que ele colocou a ponte do diabo, sendo que esse era o apelido do Salai? Então é porque é o Salai. Não sabemos, pessoal. Então aí do lado esquerdo a imagem inteira para vocês verem o quadro completo, e do lado direito está ampliado para vocês verem a ponte que fica do lado direito, atrás do ombro da Mona Lisa. E em um desses arcos dessa ponte foi encontrado o número 7 e o número 2. Do mesmo jeito que ele colocou letras na pupila, colocou números no arco da ponte. Por quê? Porque o número 7 e o número 2? A gente já viu que temos o número 9 sendo mostrado nas mãos. E aqui número 7 e o número 2, que também são números místicos, né? A geometria, a matemática, ela está ligada à espiritualidade também. Então veja, o número 7, ele aparece citado mais de 800 vezes na Bíblia. Muitas passagens bíblicas é falado sobre o número 7. Ele tem um significado simbólico. Uma das mais famosas é aquela: perdoa teu irmão 70 vezes 7. O número 2 também é um número místico, porque ele é o número da dualidade. Somente Deus é uno. O 2 representa tudo no planeta Terra, tudo na nossa vida. Então veja, se eu falar para você bonito, você vai falar feio, gordo, magro, preto, branco, rico, pobre. Tudo eu tenho um par contrário imediato. Somente Deus é uno. Então o 2 representa a nossa vida aqui na Terra.
E o 72, se eu juntar o 7 e o 2, né, também é um número místico, que aparece na Cabala judaica. A Cabala é um livro de orações e conjurações usadas pelos judeus, e na Cabala judaica, o nome de Deus aparece escrito 72 vezes. E dizem que se você ficar recitando esses nomes de Deus, você faz tipo um mantra, que você vai gerar uma energia, enfim, e adquirir aí determinados poderes, né? Isso é coisa aí de religião, de mística. Mas a pergunta é essa: por que ele teria escondido, né? Qual foi o objetivo dele? Outra coisa que eu tenho quase certeza que vocês nunca viram é a Mona Lisa. Ela está sentada em uma cadeira, com o braço esquerdo aí repousado no braço da cadeira, e ela está numa sacada, num balcão, sentada de costas para a paisagem. E do lado dela, dos dois lados, eu tenho a metade de duas colunas. Tá vendo embaixo aqui a coluna, pedacinho das colunas? Então, dizem também que ele teria pintado isso inteiro, depois foi cortado, não sabemos, tá? Outra coisa misteriosa do quadro: a paisagem ele imaginou, né? Ele pinta lá a ponte do diabo que existe, mas o restante da paisagem ele cria, ele imagina. A linha do horizonte, ela não bate, ela não está correta, ela não é retinha como a gente enxerga no mundo físico. Então veja, dizem que ele fez essa quebra na linha do horizonte para que desse um conflito no nosso olhar, para a gente ficar incomodado e olharmos diretamente no rosto dela, no sorriso dela. Não sabemos se foi esse o objetivo mesmo. Eu acho muito difícil falar que ele errou ao fazer a linha do horizonte. Não errou. Ele fez propositadamente. Agora, por que? Aí vão surgindo também as teorias. E também o que é muito estranho em relação à Mona Lisa é que uma mulher tão rica, se for mesmo a Lisa Girardini, uma mulher rica, importante, se deixasse retratar de uma maneira tão austera, tão séria, tão simples. Normalmente, os retratados do século XVI eram ricos burgueses e eles queriam ostentar com esses quadros. Então, as mulheres estão sempre cheias de joias, roupas caríssimas, todas bordadas, cabelos muito elaborados. Por que a Lisa Girardini está assim, tão simples? Será que é ela mesmo? O que nós temos em relação à Mona Lisa que a gente pode afirmar seguramente, sem ser teoria? Ela é desenhada, pintada e construída dentro de uma matemática, de uma geometria perfeita. O Leonardo vai usar o número de ouro, a proporção áurea, para fazer até luz e sombra na Mona Lisa, gente. De todas as formas que você calcular, de qualquer ângulo do quadro que você fizer o cálculo, você enxerga as proporções ideais perfeitas. Ela pode ser inserida em um triângulo, como a gente já viu, ela está feita dentro da composição piramidal. E o número de ouro, o retângulo de ouro, pode ser aplicado em qualquer parte da Mona Lisa, que a gente vai ver que as proporções batem perfeitamente. Outra coisa muito interessante: se a gente pegar as três figuras geométricas básicas, que são o círculo, o quadrado e o triângulo, são figuras que também têm significados simbólicos. O círculo representa a espiritualidade, o divino, o imaterial. O quadrado representa a materialidade, o peso, a nossa vida aqui enquanto matéria. E o triângulo é místico, representa a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se a gente coloca a Mona Lisa, insere no círculo e aplica o quadrado e o triângulo, olha que a gente vai ter um símbolo maçônico do olho que tudo vê.
o olho da Mona Lisa fica exatamente no topo da pirâmide. Esse é um símbolo muito comum. Hoje em dia ele está até na nota de $1. A gente vê sempre por aí. Então, é coincidência? Será que foi sem querer querendo? Será que o Leonardo da Vinci era o Chaves? Eu acho que não. Eu acho que tudo que ele fazia era matematicamente calculado e baseado em conhecimento. Tem um livro aí, A Matemática e a Mona Lisa, é um dos livros que tratam desse assunto, quem quiser se aprofundar. Se você jogar o nome do Leonardo e na Mona Lisa no Google, vai aparecer milhões de sites, então é muita coisa que é escrito sobre o pintor e sobre o quadro. Então a gente tem que ter cuidado, tá, gente? Porque em relação ao Leonardo, cada um quer puxar a sardinha para sua brasa. Então, ficam inventando coisas sobre ele que muitas vezes não passam mesmo de viagens das pessoas, tá? Eu já vi um cara que já falou até que o Leonardo já foi abduzido, né, por ETs. Enfim, isso é uma outra história. Esse quadro, que pertence ao Museu do Prado, em Madrid, ele foi considerado durante muito tempo uma cópia medíocre da Mona Lisa. Esse quadro estava numa reserva técnica do museu, estava tipo num depósito, porque no século XVIII, alguém que trabalhava no museu passou um verniz no fundo para deixar mais brilhante e o verniz não reagiu adequadamente quimicamente com a tinta de base e ficou escuro, ficou preto esse fundo. Então, era considerado uma cópia menor. Bem recentemente, há cerca de uns 5 anos, um restaurador que trabalha no Museu do Prado resolveu retirar essa camada de verniz do fundo. E aí ele descobriu uma coisa incrível que contribui como mais um mistério em relação à Mona Lisa. O que ele descobriu? Quando ele tirou esse verniz preto do fundo, apareceu essa imagem da direita. Apareceu uma Mona Lisa idêntica à Mona Lisa do Museu do Louvre, a original. Então, esse quadro não é considerado cópia, ele é chamado como a irmã gêmea da Mona Lisa. Por quê? Descobriu-se pelas pesquisas de carbono 14, pela madeira que ele foi pintado, que é um quadro feito concomitante à Mona Lisa, ou seja, enquanto Leonardo da Vinci estava pintando a Mona Lisa, alguém, ao mesmo tempo, pintou a imagem da direita. E elas têm exatamente os mesmos tamanhos, mesmas dimensões, as mesmas cores, são exatamente iguais. A madeira em que ela foi pintada só tem na Itália. Aqui na imagem ela está um pouco maior porque é foto de arquivo. Eu baixei da internet, mas elas são exatamente iguais. E qual é o grande mistério? Quem pintou? Por que pintou? E a Mona Lisa da direita dá a impressão que ela é 10 anos mais jovem que a Mona Lisa da esquerda. Mas se elas foram pintadas ao mesmo tempo, por que essa diferença de idade? Então, é um grande mistério. Aqui na da direita, que foi restaurada, a gente vê melhor as cores, o balcão onde ela está sentada, as colunas, a própria ponte aparece melhor. Esse véu transparente que cobre a cabeça e o ombro, a gente enxerga melhor também, porque a da esquerda, ela está envelhecida. Só que é óbvio que ninguém vai restaurar a Mona Lisa que está no Louvre, porque toda vez que você restaura uma obra de arte, o risco de dano é muito grande e nenhum restaurador ia colocar seu nome assim em jogo, correndo o risco, ele danificou a Mona Lisa, né? Então eles deixam ela quietinha lá sem restauro. Tem historiador, tem pesquisador que fala que a da direita parece mais nova porque foi restaurada, que se restaurasse a Mona Lisa da esquerda, essa diferença de idade desapareceria. Mas tem gente que fala que não, que realmente a da direita é
mais jovem. Então é um grande mistério. Por que que alguém teria feito isso? Tem gente que afirma que foi o próprio Leonardo que pintou as duas imagens ao mesmo tempo. Então, não sabemos, é um grande mistério. Tem gente que brinca, como o Leonardo era ambidestro, diz que ele pintou uma com a mão esquerda e a outra com a mão direita ao mesmo tempo. Óbvio que isso é uma piada. Também pesquisei bastante em relação às letras na pupila dos olhos e ao número no arco da ponte. Não sei se a da direita tem. Não encontrei ninguém falando, escrevendo sobre isso, mas provavelmente tenha sim, porque elas são gêmeas, são idênticas, tá? Então aqui a gente vê mais aproximado esse rosto, dá para perceber mais claramente o capuz negro que cobre a cabeça da Mona Lisa. A da direita tem uma fina sobrancelha e ela é mais rejuvenescida realmente, tá? São idênticas, tirando a diferença de idade. E depois que ela foi restaurada, de uma simples cópia que era considerada, passou a ser a grande estrela do Museu do Prado. Todo mundo vai lá para ver a irmã gêmea da Mona Lisa. E aqui a gente tem uma foto bem interessante, porque a cada 2 anos o pessoal do Louvre retira a Mona Lisa da parede, chama a descida esse momento. Eles convidam 20 pessoas, que são personalidades importantes, artistas, professores. 20 pessoas são escolhidas a dedo para acompanhar essa descida. E em uma das últimas vezes foi convidado o artista brasileiro Vic Muniz, e ele pediu para tirar uma foto, então, com a Mona Lisa. Permitiram, e ele tirou com a parte de trás do quadro, que a gente nunca vê. Então, aqui a gente percebe as tábuas de madeira prensada, todo esse mecanismo de segurança que faz parte do quadro. O Vic Muniz diz que dá para ver escrito à mão, La Gioconde, a Gioconda, escrito pelo próprio Leonardo da Vinci, e ele fez essa foto aí bem diferente, bem interessante. Então, esse é o artista brasileiro. E em relação à Mona Lisa, atualmente, a partir de 1919, que o Duchamp fez uma releitura que a gente vai estudar posteriormente, muitas releituras apareceram. Ela se popularizou em camisetas, xícaras, pratos, chinelo de dedo. Aqui é uma Mona Lisa cubista. Eu falei para vocês que a Pablo Picasso era apaixonado pela Mona Lisa, pintou ela várias vezes. Enfim, temos muitos artistas, o próprio Maurício de Souza fez a Mônica Lisa, fazendo releituras dessa obra tão importante, tão misteriosa da história da arte. Teria muito mais coisas para falar sobre ela, mas vai ficar para um outro momento. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.